né? 6 às 7 da manhã, oração com o irmão Geraldo. À noite, às 19h30, começando o coração, o discipulado, liderado pelo nosso irmão Manuel e a irmã Silvana. Nos sábados, o ensaio do Voz de Júbilo será pela manhã, às 9h30, e à noite, às 19h30, começando o coração, o ensaio do Grupo Redenção. E às 24 horas do sábado será a vigília dos jovens. Eles passarão aqui a madrugada orando ao Senhor, entre eles e a irmã Sandra. No domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. À tarde, às 14h30, começando o coração, a evangelização. E no domingo à noite, às 19 horas, estaremos aqui de joelhos dobrados para o culto de todos os domingos, se Cristo assim não voltar. Essa semana nós estamos orando e jejuando pela irmã Yara. Aquela jovem de apenas 12 anos vive uma situação difícil e nós estamos, essa semana, empreendendo esse esforço coletivo para que Deus tenha misericórdia da sua vida, que era uma jovem de valor, até porque Jesus morreu por ela também. Quem quiser um pouco de folheto, ao final esteja vindo aqui que eu estarei lhe dando gratuitamente. Então esses são os avisos da semana, que os irmãos estejam se envolvendo cada vez mais, porque a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, que quem ganha almas, sábio é. É a melhor coisa, é o melhor investimento quando você realmente investe em vidas que estavam distanciadas de Deus, desgarradas dos caminhos de Deus, a vida toda troncha, e você ser um canal de bênção para que você leve Jesus e transforme essa vida. Irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a vida do rei Jotão. Esse rei, que como eu já disse quando fiz a leitura, ele teve muitas coisas boas, mas teve um detalhe na sua vida que nós iremos estudar ao longo à medida que a gente for avançando, vocês vão perceber qual foi o erro crucial ou importante que esse homem cometeu, apesar de ter sido um bom rei em Judá. Irmãos, quando seu pai, Uzias, foi obrigado à quarentena por causa da lepra, Jotão desempenhou as funções diárias da coroa. Vocês sabem que uma das características de uma monarquia é exatamente a hereditariedade, ou seja, um pai morre, aí vem o filho mais velho, aquele quando morre vem o seu filho e assim continuamente. Então, Jotão, ele foi filho de Uzias, e Uzias, nós estudamos sobre a vida dele, e nós vimos que ele começou bem. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas depois, qual foi o erro crucial da vida desse homem? Eu estou falando do pai dele ainda, né? De Uzias. Qual foi? Alguém se lembra ou não? Ele tomou a vez de um sacerdote. Ele queria oferecer incenso, não era a função do rei, mas sim do sacerdote. E por causa dessa intromissão deste rei Uzias, numa área que não era a que Deus tinha estipulado para ele, porque essa era uma função sacerdotal dos sacerdotes, quem se lembra o que foi que aconteceu com esse rei? Quem se lembra? O que foi que Deus fez com ele? Mandou para ele uma lepra. E aquele homem, vocês sabem, irmãos, que a lepra, ela era naquela época uma doença incurável. E além de incurável, ela era uma doença assim muito ingrata, porque ela fazia com que a pessoa perdesse o quê? O seu relacionamento. Porque como ela era incurável e contagiosa, a pessoa tinha que se isolar num ambiente que só tivesse também leprosos. Então imagine, irmãos, aquele homem, um rei, todo poderoso aqui na terra, porque naquela época os reis, eles detinham em si mesmos, né, os poderes executivo, judiciário e legislativo. Eles faziam o que queriam. Agora imagine um homem cheio de poder, humilhado agora por uma doença. E por que aconteceu isso? Porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. Eu sempre tenho dito aqui que fora dos caminhos de Deus só sobram desgraças, todo tipo de desgraça. Enquanto ele esteve ali sob a direção de Deus, a vida dele, o reinado dele foi um sucesso. Mas quando ele começou, através da soberba da vida, a querer entrar numa área que não era a que Deus tinha chamado para ele, aí começou ali a derrocada daquele homem até que ele veio a morrer. Então, quando ele foi atacado de lepra, ele teve que deixar o seu convívio social e, consequentemente, o seu reinado. E aí é que entra, sabe, irmãos, a ação desse homem que nós iremos estudar, Jotão. Ele assumiu ainda com o pai em vida, porque ele teve que sair do convívio social e também do seu reinado.
Então, a Bíblia nos diz que ele reinou 16 anos, mas segundo os historiadores bíblicos, ele já tinha reinado antes, né? Quando seu pai adoeceu e teve que se afastar, mais ou menos uns 10 anos. Essa contagem que o texto que eu li faz é depois que realmente o pai morreu, que ele assumiu definitivamente. Não como uma pessoa que estava como substituta, né? Como está o nosso presidente aqui. O nosso presidente, ele não é o presidente do Brasil. Ele é um presidente interino. Então, enquanto ele estava como rei interino, com seu pai ainda vivo, padecendo daquele mal, e que por conta de não ter se arrependido daquele pecado terrível que ele cometeu, ele veio a falecer, né, irmãos? Então, não tem coisa melhor do que você estar alinhado à vontade de Deus. Simplesmente porque a vontade de Deus, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ela tem 3 características fundamentalíssimas para qualquer pessoa. Quais são elas? Ela é boa, agradável e perfeita. Então é por isso, irmãos, que nós, como cristãos, seguidores do nosso Deus, de Cristo, precisamos estar buscando sempre a vontade de Deus. Que nós nunca deixemos de buscar a vontade de Deus. Porque no momento em que você começar a se distanciar de buscar a vontade de Deus, no momento que você desistir de buscar a vontade de Deus, aí a sua vida vai ser um declínio, até chegar lá embaixo, se você não se arrepender. E esse chegar lá embaixo é exatamente a perda da vida, como aconteceu com o pai de Jotão. Então, a Bíblia nos diz, irmãos, que esse homem, esse Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele obedeceu ao Senhor. E por conta disso, o reinado dele foi um sucesso tremendo. Porque, volto a dizer, quando o homem busca a Deus, buscando a vontade de Deus, como ela se apresenta, não com enfeites, não com mistura, mas a vontade de Deus aqui na palavra de Deus, a sua vida vai ser um sucesso em todas as áreas da existência. Na área profissional, na área psicológica, afetiva, emocional, conjugal, familiar, financeira, em todas as áreas vai ser um sucesso. Então nós precisamos estar cada vez mais buscando a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Agora, irmãos, uma coisa que é difícil para o ser humano, principalmente para quem não gosta de regras, de disciplinas. O nosso Deus, ele promete 1 trilhão de bênçãos para todos nós, mas ele também é exigente. Toda a promessa de Deus na Bíblia, irmãos, é antecedida de exigência de Deus. Deus não vai dar absolutamente nada.
Então ele está pedindo o que nesse texto? Jesus está dizendo o quê? Dê prioridade a Deus. Busque prioritariamente a Deus. Aí o que é que muita gente está fazendo, irmãos? Busca outras coisas e Deus é simples detalhe. Quando dá tempo, ele busca a Deus. Quando ele está muito descansado, ele busca a Deus. Ele não está dando prioridade a Deus. Aí tem gente dando prioridade mais ao trabalho. Passa 10, 12, 15 horas no trabalho. Claro que não vai ter mais forças de servir ao Senhor. Então isso passa a ser o quê? Prioritário na vida daquela pessoa. Consequentemente, é uma idolatria. Se você não fique achando, irmão, que idolatria é só quando você materializa Deus em algum objeto. Quando você prioriza alguma coisa que é se torna mais importante do que Deus, isso é uma idolatria. Ah, mas o filho, a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Salmo 127, verso 3, que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Olha que bênção, né? Ah, mas você está cuidando tanto do seu filho que já não ora mais, que já não jejua mais e que não vem à casa do Senhor. Ai, meu Deus, como é lindo, meu filho. E tira foto, e bota no Face, e bota no WhatsApp, e avisa todo mundo, como ele é lindo. Mas deixa de vir à casa do Senhor. Então aquela criança passou a ser mais importante do que Deus. Consequentemente, é uma idolatria. Então, irmãos, não nos enganemos, não fiquem achando que a idolatria é só quando se materializa Deus em algum pedaço de pau, de madeira, ou de ferro, ou de bronze, ou de prata, ou de ouro, irmãos. Quando você prioriza quaisquer outras coisas que tomam o trono de Deus na sua vida, pode ter certeza, você está idolatrando. Então, irmãos, tire esses altos, sabe, irmão? Esses altos são lugares de adoração a outros deuses. Então, se é o seu emprego, se você está se dedicando mais ao emprego do que a Deus, você está se dedicando mais à família do que a Deus, você está se dedicando mais à sua casa do que a Deus, você está se dedicando mais ao seu filhinho, ao seu neto do que a Deus, pare para pensar, você está se tornando um idólatra. Então, não terás outros deuses diante de mim. Sua Bíblia diz em Isaías capítulo 42 e o verso 8, Deus através do profeta, ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem meu louvor às imagens de escultura. Né, irmãos? Lembrando que as imagens de escultura, elas se tornam quando nós damos prioridades às coisas daqui da terra, acima do nosso Deus. Irmãos, todos nós, todo ser humano, tem 24 horas e alguns minutos por dia. Né? De acordo com os astrônomos, o dia não só tem 24 horas topadas, tem 24 horas mais alguns minutos. Esses minutos excedentes, eles vão somando, e a cada 4 anos, o que é que acontece com o outro ano? Ele se torna bissexto, para compensar esses minutinhos que a cada dia sobram. Então todos nós, todos os seres humanos aqui na Terra, em qualquer lugar do mundo, temos 24 horas por dia. Então você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para descansar e 8 horas para fazer o quê? Você é quem sabe. Então, como é que você está utilizando aquelas 8 horas que sobram para você também servir ao Senhor? Será que você está se dedicando a tudo tantas coisas e esquecendo de Deus? Às vezes a gente não tem tempo para orar, mas tem tempo para estar com um cachorrinho puxando ali, e vai, ele cheira ali, faz cocô ali, e faz xixi ali, e você perde horas e horas tomando conta de um cachorro, mas não tem tempo para buscar a Deus. No entanto, você quer as bênçãos de Deus. No entanto, você quer uma cidade mais tranquila, e não teremos absolutamente nada disso enquanto não levarmos Deus a sério. Precisamos entender que Deus é amor. A Bíblia conceitua Deus como amor lá em 1 João capítulo 4, versículo 16. Que ótimo! Há pessoas, irmãos, que dizem que Deus é tão amor que ninguém vai para o inferno. Existem teólogos, a teologia liberal diz isso. Né? Então, porque Deus é amor, ele não vai colocar ninguém no inferno. Mas não é Deus quem coloca ninguém no inferno. Quem se escala no céu e no inferno, quem é, irmãos? Cada um. É a decisão que cada um vai ter que tomar. Não é assim, irmãos? Então vejam, irmãos. Quer dizer, a Bíblia que conceitua Deus como amor, lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, a mesma Bíblia diz em Hebreus 12, 29, que Deus é fogo consumidor.
Então não brinque com Deus. Por quê? Porque fogo, o que é que o fogo faz? Ele queima. E quando ele queima, dependendo do grau, ele pode até levar à morte. Ou então a uma invalidez. Assim é Deus. Não brinque com Deus porque ele pode lhe queimar. E quando queima, ele vai deixar... Você sabe que a queimadura, no mínimo, ela vai deixar uma cicatriz. Né? Então ela vai deixar alguma cicatriz, dependendo do grau de envolvimento com o fogo, ele pode deixar você inválido, todo troncho, cheio de marcas indeléveis que não vão se apagar nunca, ou pode levar até a morte. Então Deus é amor, mas não podemos abusar do amor de Deus, porque senão as bênçãos de Deus são trocadas por maldição. Isso quem diz é a Bíblia, não sou eu. Você depois em casa leia... Deuteronômio capítulo 28, são 68 versículos, anote aí, depois você leia. Do 1 ao 14, Deus está dizendo resumidamente assim, falando para o povo de Israel, mas nós somos o Israel de Deus hoje, por extensão. Ele diz assim, se vocês obedecerem os meus estatutos e os meus mandamentos, vocês terão o quê? Bênçãos. Mas no 15 em diante é a mesma frase, agora com a negativa. Se vocês não obedecerem os meus estatutos e os meus mandamentos, quais são as consequências? Maldição. Aí quem escolhe é você. Você quem vai dizer a Deus o que é que você quer. Você quer bênção ou quer maldição? Mas alguém pode estar dizendo, mas irmão, será que alguém quer maldição? Você não quer com a boca. Mas Deus não olha a boca, Ele olha as atitudes do coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus falando a Samuel, um grande homem de Deus, mas ele falhou nisso. Ele estava olhando, aí quando ele viu um bonitão, filho de Jessé, ele disse a esse. E Deus disse assim, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem não... O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Ninguém engana a Deus, irmão. O Salmo 139, ele fala da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus está em todos os lugares e Deus detém em si todo o poder. Então ninguém engana a Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que esse homem foi a grande falha dele, irmãos. Foi não ter tirado aquela adoração a Baal. Alguns até utilizavam alguns altos para adorar a Deus, porque não queriam até o templo, mas a maioria era para adorar a deuses pagãos. Né? E Deus não dá sua glória a absolutamente ninguém. Aí, irmãos, uma coisa que o Jotão, ele foi um grande homem, mas ele falhou nisso aqui, irmãos. E aí, a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa ser escarnecido ou ser zombado. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Observem que a fraseologia aqui, o palavreado, é um palavreado agrícola. Você primeiro planta e depois você colhe. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Não existe plantação nenhuma que você jogue uma semente aqui e amanhã já está dando fruto. Ela vai passar um tempo. E é por isso que às vezes nós plantamos uma semente do pecado e não colhemos os resultados logo, porque passa um tempo. Depois vem aquelas consequências indesejáveis. A Bíblia nos diz em Oséias capítulo 8, versículo 7, que plantaram vento e colheram o quê? Tempestade. Você planta vento. É sempre você planta uma coisa e vê uma coisa pior. Você sabe que uma semente, ela começa com uma coisa. Uma árvore começa com uma semente. Mas quando ela fica frondosa, adulta, que chega na fase frutífera, ela produz quantos frutos, irmãos? Quantos? Incontáveis. Então vejam como às vezes um erro nosso gera incontáveis problemas futuros para as nossas vidas. Por isso, irmãos, que Deus ele perdoa, é verdade. Tantos quantos pecados você cometer, ele vai lhe perdoar. Porém, as consequências virão. E é por isso que às vezes a gente vê cristãos que choram o resto da vida porque plantou um monte de coisa ruim lá no passado e agora está colhendo aquelas plantas, aqueles frutos amargos. Se você plantar uma semente de laranja, de melancia, que são frutos agradáveis, né? Mas aí você vai colher coisas boas, vai chupar aquela laranja, que coisa deliciosa. Mas se você plantar uma semente de limão, irmão, o que é que vai acontecer? Vai nascer um limoeiro, não tem outro jeito. E limão eu duvido, eu ainda não vi ninguém, não sei se existe na face da terra alguém que chupe um limão para não fazer cara feia. Então o limão, ele é amargo, ele vai fazer você vai fazer uma cara feia e as consequências virão. Por isso que nós precisamos evitar os erros nas nossas vidas, né, irmãos? Irmãos, aparentemente, Jotão preferia construir. Ele acrescentou à arquitetura o lindo templo. Ele construiu cidades, fortalezas e torres ao redor de Jerusalém. Ele foi realmente um grande construtor.
Ele fez muita coisa lá em Jerusalém, né? Em Jerusalém, que era a capital de Judá. Mas, irmãos, é como eu ia dizendo anteriormente, terminei esquecendo. Ele esqueceu, irmãos, que tudo que nós fazemos tem consequência. A Bíblia nos diz em Salmos 42, verso 7, diz assim: um abismo chama outro abismo. Então um abismo está aqui, chama outro, daqui a pouco você está num buracão, um vale tremendo, né? Ele esqueceu esse detalhe ou não sabia, né? Aí o que acontece, irmãos? Ele começou a investir em construção. Foi um grande construtor. Lá no reinado dele, ele se destacou com isso, né? E o que aconteceu, irmãos? Que as consequências foram totalmente percebidas na vida de seu filho Acais, que tornou-se um dos governantes mais ímpios de Judá. Ele continuou como um homem correto. Ele, Jotão. Mas acontece, irmãos, que você, quase ninguém, não gera filho. Gera filho, ele tinha filho. E o filho, ele colheu a consequência de uma vida ímpia, não dele, mas a permissão dele. O que é que me leva a entender aqui, irmãos? Que o pecado, nem sempre ele é ativo. Ele, às vezes, é um pecado por omissão. A omissão é um pecado. É tão pecado quanto a comissão, ou seja, quando você o comete. Ele não incentivou as pessoas a adorarem outros deuses. Ele não incentivou, mas não foi um meio de destruição daquilo, que ele era rei, ele podia fazer aquilo, né? Então ele não foi um canal de convencimento para que as pessoas da sua época, da sua nação, deixassem de adorar outros deuses e adorar somente o Deus verdadeiro. Só que ele teve filho, tem esse filho chamado Acais, que começou a absorver aquele culto, irmãos. E esse menino, que depois se tornou um homem, e que depois que Jotão morreu, como eu disse no começo, a monarquia ela tem essa característica de sucessores familiares, né? Então, quando ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, o que foi que aconteceu? Impiedade total, irmãos. Às vezes o homem é um homem de Deus, irmãos. Você pode ser um homem de Deus. Mas se você não cuidar da sua família, como foi pregado aqui pela irmã Meire, vai perdê-la. Você está garantido, você é um homem de Deus. Mas por que é que às vezes, irmãos, um homem de Deus não produz um filho de Deus? Porque às vezes, na sua intimidade com Deus, que intimidade é uma coisa que só quem sabe é você e Deus. Às vezes a gente vê uma pessoa prega bem, ora bem, é uma bênção, canta bem na igreja, mas está falhando às vezes em alguma coisa. E aí você diz, não, mas na minha casa não tem idolatria. Mas você pode estar, como disse a irmã Meira, dando um celular, fazendo um sacrifício, dando um celular, e seu filho com a internet, o mundo inteiro num bichinho desse tamanho. E ali as influências negativas vêm, mas você é uma bênção na casa de Deus. Mas você traz o seu filho. Mas à medida que, ao mesmo tempo que você traz seu filho e orienta aqui na igreja, mas você está esculhambando a vida espiritual do seu filho, porque você dá um celular para seu filho de forma ilimitada fazer o que quiser. E é por isso que a gente vê muitas vezes os filhos se envolvendo com pedofilia, porque o pai vai dormir, deixa a criança trancada no quarto, achando que ela está dormindo, e ela está ali sendo influenciada às vezes por um pedófilo que está em outro canto. Sabe, irmãos? Então eu preciso ser uma bênção na casa do Senhor, mas eu preciso transmitir a palavra de Deus para os meus filhos. Eu preciso fazer isso, porque senão ninguém fique achando, irmãos, mas eu trago o meu filho, entrego a irmã Meire toda a quinta. Quem disse que isso vai resolver, irmão, só? Irmãos, a semana tem 168 horas. A irmã Meire fica com seu filho 1 hora por dia. Então você tem 167 horas, é para você. A sua Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, a partir do 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todo o teu poder. E estas palavras, essa devoção que você tem a Deus, intimarás aos teus filhos, andando pelo caminho, levantando-te e deitando-te. É função dos pais transmitir aquilo que você tem como convicção para você, para o seu filho. Então, a omissão, irmãos, é um pecado também que traz consequências terríveis na vida de um ser humano. Você pode estar servindo ao Senhor fielmente. Esse homem aqui foi um homem correto. A Bíblia não fala de defeitos em outras áreas, mas ele falhou, irmãos. Então, meu irmão, quando nós nos subordinamos ao que diz a palavra de Deus,
nós teremos as consequências as melhores possíveis. Ah, mas hoje em dia está tudo tão moderno. A Bíblia não mudou, irmãos. A sua Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, Ele é o mesmo hoje, no presente, e é o mesmo eternamente. Ele não mudou. Ah, mas negócio de Bíblia, a Bíblia foi escrita para os antigos. Irmãos, a Bíblia trabalha princípios, ela não trabalha costumes. Costumes realmente vão e vêm, né? As mulheres, um período estão com um salto alto. Toda mulher está com 1,80 m. Depois salto baixo, agora uma sapatilha, né? Então moda é assim. Mas a Bíblia não trabalha costumes. A Bíblia trabalha princípios. E os princípios, eles servem para aqui ou para a China, que tem 12 horas de fuso horário de diferença, né? Se alguém matar aqui ou na China, vai gerar um desconforto tremendo, tanto aqui quanto na cultura chinesa, que é totalmente diferente daqui. Se fossem costumes, por exemplo, tem um ditado aqui no nosso país que diz assim, quem é apressado, come cru. Agora, diga essa frase lá na China, faz sentido? Não faz, eles comem cru já. Então, por quê? É costume do ambiente. Mas matar, sabe, irmãos? É uma determinação, aliás, não matar é uma determinação bíblica. E se o homem infringir essa determinação, vai gerar mal-estar aqui, ou na China, ou em qualquer lugar do mundo. Vai ser punido, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. A Bíblia é assim. Por isso, irmãos, que quando nós estudamos esse livro, com a seriedade exigida pelo Deus inspirador desse livro, nós percebemos, irmãos, que essa palavra aqui, ela é tão atual quanto no tempo que ela foi escrita. Parece que é para hoje. Os problemas do ser humano, irmão, eles são os mesmos. Só muda o quê? Algum costume, modismos vão mudando. Mas o comportamento humano, ele é o mesmo em quaisquer eras da vida da existência humana. Então, irmãos, esse homem falhou nisso e pagou caro, porque ele terminou gerando um filho indesejado para a sua vida. E depois que a coisa está posta, aí fica tudo mais complicado para você corrigir. Tem uma palavrinha que não é tão conhecida, a palavra é profilaxia. Alguém sabe o que é profilaxia, não? Nomezinho chato, né? É melhor prevenir do que remediar. Então é muito melhor você ter uma disciplina, impor uma disciplina ao seu filho, sabe? Ah, meu filho, eu tenho pena de negar ele. Vá dando tudo o que ele quer. A sua Bíblia diz, irmãos, em Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14, não retires do seu filho a disciplina, porque fustigando-o com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a alma do seu filho do inferno. Fustigar, sabe o que é? Uma palavra que não é tão conhecida, é um verbo que não é muito conhecido. É bater com algo flexível. A sua mão é flexível. Não vai bater com um pedaço de pau, que ele não é flexível. Você vai espancar seu filho, é caso de polícia. Mas bater com a sandalinha havaiana, que é tão propagada, né? É flexível. Você bate no bumbum, tem mais carne, você vai demonstrar a sua autoridade, irmãos. Nós vemos hoje que a psicologia anda na contramão da Bíblia. Não, ninguém pode mais bater em criança, você não vai espancar, mas demonstrar sua autoridade e corrigir seu filhinho para o lugar certo, isso aí é super importante para que você amanhã tenha uma família feliz, irmãos. Não tem coisa pior do que você viver só, isolado nesse mundo. Até porque Deus não fez o homem para estar só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Porém o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele uma adjutora para que esteja cômodo diante dele. O homem aqui, nesse caso específico, era o homem, o gênero masculino, o macho. Mas o homem, de um modo geral, a espécie humana, né, não foi feita para estar só, irmão. Se você começar a se isolar, o que é que vai acontecer inevitavelmente, irmãos? O que é que vai acontecer? Depressão na certa. E depois vem o desejo de morrer. Então, meu querido, olhe, pague um preço. Oriente seu filho, corrija-o. O coração dói, eu também sou pai, irmão. Meus filhos hoje não estão mais nessa época, mas dói, eu sei que dói. Você tem que dar uma palmadinha no bumbum, ai meu Deus, parece que dói mais em você. Mas é necessário. É necessário para que você esteja conduzindo o seu filho para não ser mal educado como essa criança que a irmã Meire falou aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É pai, eu nem sei quem é, nem quero saber. Mas o princípio é, meninos mal educados, onde é que eles são formados, irmãos? Em casa. Diz o ditado popular que os costumes de casa vão
para a praça. Então, meninos mal educados, ninguém fique, quem foi que ensinou? Você que ensinou. Irmãos, tem uns 15 anos mais ou menos, eu presenciei isso, eu vi. Eu estava em determinado local e tinha uma mãe jovem, com um menininho que é pelo tamanho dele, ele deveria ter uns 2 anos e meio, mais ou menos. Mas aquele menino chamava tanto do palavrão, irmãos, que eu digo, meu Deus, já estava me incomodando de tanto palavrão. Uma criança, com aquela vozinha assim de criança, um monte de palavrão. E a mãe, eu estava perto, mais ou menos perto, no ambiente, e ela ficou, meu filho, quem lhe ensinou isso? Isso fosse inútil, porque é um princípio, irmãos. Criança é como o papagaio, ela não sabe nem o que está dizendo, mas ela sabe, ela diz por quê? Porque a mente dela absorve aquilo. Ela está dizendo isso e aquilo, um monte de palavrão. Uma criança de 2 anos não tem consciência do que significa. Ele apenas repete uma coisa que ele ouviu. Então é um papagaio. O papagaio numa casa ele ouve o nome do dono é José. Aí José, daqui a pouco ele está, José. Mas nem sabe o que ele está dizendo. De tanto ele ouvir, Deus o preparou para essa faculdade de repetir alguma coisa que ele meramente ouviu. Então, meu querido, as crianças são reflexo de quê? Do ambiente familiar. Não adianta você dizer, tem gente que os crentes dizem assim, meu filho é uma bênção. Fica com ironia, irmão. Seu filho é uma bênção mesmo. Mas se você está dizendo no sentido contrário, que é uma maldição, a culpa é sua, porque ele está sendo criado por você, não é pelo vizinho, né? Alguma coisa errada você está fazendo. Irmãos, uma vida fazendo o bem não é suficiente se cometemos o erro crucial de não seguir a Deus de todo o coração. Irmão, não adianta você estar só fazendo as coisas boas aparentemente. Mas eu contribuo com os irmãos que estão precisando. Mas eu estou no ciclo da oração. Mas eu chego primeiro na oração. Você é um ativista religioso se você não tiver uma subordinação a Deus, irmão. Ativismo religioso não é o que Deus quer. O que Deus quer, irmãos, está lá em João capítulo 4, versículo 24. Quando Jesus, travando um diálogo com aquela mulher samaritana, ele disse assim, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Então não adianta só ativismo religioso. Eu estou distribuindo folheto lá, não sei, no comércio, na vizinhança. Sim, mas se você não tem uma subordinação sincera diante de Deus, está perdendo seu tempo, irmão. Isso não conta para Deus. Já disse e volto a repetir, não vou citar o texto, mas lá em 1 Samuel 16, 7, Deus olha para o coração. Então não adianta você querer espantar, porque você vai espantar só os que estão lhe observando, mas a Deus não. Então que nós não estejamos cometendo esse erro de não seguir as regras da palavra de Deus. Irmãos, Deus às vezes requer que certos hábitos e influências sejam removidos de nossas vidas, pois elas só têm espaço para um Deus. Só existe um Deus, irmãos, sabe? O nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra. É verdade. E alguém diz assim, não, mas todo caminho leva a Deus. Que conversa para boi dormir. Isso é negócio de quem não quer se subordinar a Deus. A pessoa não é de qualquer jeito que você serve a Deus, né? A Bíblia nos diz ali em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, que é Jesus, assim como, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que é que acontece, irmãos? Nos purifica de todo o pecado. Então o homem que é servo de Deus, ele tem que ser purificado totalmente dos seus pecados, irmãos. Irmãos, para encerrar, nossa obediência a Deus, às vezes é medida pelo que não fazemos. Sabe, irmãos? Então, muitas vezes, isso volta a repetir exatamente, como é que se diz, naquilo que eu falei. A omissão é um pecado. Omissão é você saber o que é certo e não fazê-lo, né? Você sabe que você tem que corrigir seu filho e você não corrige. Você está criando, pode estar criando um bandido ali, pode estar criando, como disse aqui o irmão Humberto me ajudando, uma cobra venenosa, irmãos. E depois você bota a mão na cabeça, meu Deus, onde eu errei? Onde você errou? E você não se subordinou a Deus como a palavra determina. Irmãos, tudo na vida tem regras. É incrível, irmãos. Como as pessoas, no meu trabalho tem regras. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito ligada a regras. Se eu chego em qualquer lugar, eu procuro saber logo quais são as regras formais que existem para segui-las. Mas as pessoas, irmãos, todas se subordinam à regra. Se você dirige, tem a regra de trânsito. Se tiver no sinal vermelho, você ultrapassou o guarda-viu, o que é que vai acontecer? Vai ser multado. E se você conseguir, se chegar a 21 pontos em um ano, o que é que vai acontecer?
Vai perder a carteira. Regras, todo mundo se subordina. Agora, irmãos, quando se trata da regra bíblica, ninguém quer obedecer. É interessante, irmãos. Eu vi uma repórter essa semana, eu não vou dizer o nome dela, até porque nem sei quem é ela, mas nem sei o nome dela, uma local. Aconteceu algo aqui que é escandaloso para alguns e outros não. E ela, quando voltou, a reportagem mostrou lá, quando voltou para ela, que absurdo. Mas essa igreja faz isso, está fazendo isso, só porque a pessoa, né, tem a sua forma de agir e pensar sexualmente falando. Não pode um negócio desse. Quer dizer, ela como jornalista, ela tem que se subordinar às regras do jornalismo. Toda a profissão é regulamentada por um conselho. Quem é médico é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Para quem é contador, é o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Para quem é enfermeiro, é o CRE, Conselho, eu acho que deve ser o Conselho Regional de Enfermagem, de Enfermeiros. Corém, né? Pronto, aí me ajudaram aqui, é isso mesmo. CRE é de economia, né? Então, irmãos, tudo tem regras e a gente se subordina. Mas quando se trata das regras divinas, irmão, não, isso não é. Cada um quer fazer o que quer. Aí vira uma bagunça, imagina, irmão, se não tiver regra, cada um fazer o que quer, vira o quê? Uma anarquia. Anarquia é uma forma de governo, né, em que as pessoas fazem o que quer. Lá em Juízes, né, a Bíblia relata, irmãos, em Juízes, capítulo 21, versículo 25, nos diz, irmãos, claramente, que na época, teve uma época em Israel, que cada um fazia o que queria. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Bagunça. Aí ninguém quer. É interessante o ser humano, irmãos, quem não conhece a Deus. E muitos dos que conhecem a Deus também não querem se subordinar. Né? Muitos terão comichões nos ouvidos para não estar ouvindo a palavra de Deus. Então que nós estejamos, irmãos, obedecendo ao que diz a palavra de Deus. Lembrando, volto a dizer, que o pecado de Jotão, o erro que ele cometeu, não foi de comissão. Ou seja, ele não cometeu, mas foi de quê? De omissão. E ele colheu as consequências com a família desgraçada. Que nós estejamos atentando para isso, para que não erremos também, deixando as coisas, não, eu vou deixar, meu filho está errando, não, mas eu vou deixar para lá, eu deixei lá assim na TV porque eu quero é paz. Você vai ter paz por um tempo, depois vem as perturbações e você vai ter que chupar o limão com caroço e tudo, fazendo careta, e vai ter que assumir as consequências indesejáveis por conta de não estar alinhado à vontade de Deus. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.